Ontem, 19 de agosto, foi o Dia do Historiador, né? Então fica ainda a lembrança aqui, parabéns para todos nós, historiadores e historiadoras. E hoje está sendo um dia especialmente difícil, e aí me deu vontade de trabalhar um tema especialmente difícil para todos nós, historiadores, que é a questão da relação entre história e verdade. Enfim, são várias as questões que são muito atuais, porque hoje tem muita gente que usa de uma pseudo-equivalência da história com outros gêneros literários ou com a interpretação histórica como equivalente a qualquer narrativa. Então, algumas questões que sempre povoaram a cabeça dos historiadores desde o passado, né, e que a gente precisa discutir, refletir. Enfim, não vou pretender aqui esgotar o tema, apenas dar uma pincelada em algumas das questões. Para quem já foi meu aluno sabe que é uma aula que a gente leva muitas horas na nossa disciplina, no programa de pós-graduação em História Social na UERJ, na FFP. E, assim, vamos lá. Primeiro, a história é uma ciência do passado ou puramente narrativa? A história é uma ciência, né, um gênero literário? A história pode estabelecer a verdade? É a história que diz o que é verdade? Né? Não. Né? Então, assim, Mark Bloch, né, no Introdução à História, né, o combate pela história, depende da versão, mas assim, Mark Bloch, fundamentalmente, é um dos primeiros autores a estabelecer essa discussão, né, e procurar, né, algumas respostas ou dar algumas pistas para que os historiadores encontrassem as suas respostas no ofício do historiador. Né? Outros teóricos da história também trabalharam muito com essa questão. Né? E, claro, né, a história está sempre relacionada à questão de tempo e espaço, né, o anacronismo que pode dificultar o trabalho com relação ao passado, né? E se a própria história é uma ciência que é apenas do passado, ou pode também trabalhar com questões do tempo presente. Né? Enfim, isso tudo são elementos que povoam sempre o debate, né, sobre a questão da teoria da história. E especialmente, né, eu que trabalho também com a questão da história contemporânea, tempo presente, né, temos que ter sempre muita cautela, porque são inúmeras as questões ainda mais conflitantes com a questão desse tempo, com a questão das fontes que continuam muitas vezes vivas, e aí mudam interpretações, entrevistas, pareceres daquilo que foram no passado, né? Mas eu acho que vale a pena problematizar alguma delas, né? E aí a primeira delas é pensar, existe uma verdade histórica, né? Ou seja, algo que existe, por exemplo, o fato de eu estar conversando com você aqui é uma verdade. A interpretação que você pode atribuir, ou quem que estiver assistindo, atribuir a partir dessa nossa verdade aqui, da realidade que é concreta, ou seja, e aí é o que o Marx chama, realidade concreta. Né? É essa realidade concreta que existe. Eu estou falando e você está me ouvindo. Agora, a interpretação disso, né, é que pode ser diferente. E aí sim, a verdade histórica pode ter diferentes interpretações? Bom, claro, a princípio sim. Elas podem ser equivalentes? Necessariamente não. Mas por quê? Porque depende daquilo que você está utilizando como fonte, depende da sua perspectiva, não só em relação às fontes, mas da metodologia e também da perspectiva teórico-conceitual. E claro, que isso tudo tem um crivo na academia, que passe, claro, por uma análise entre pares, ou seja, não é tão simples assim, a história não é algo que você faz em conversa de botequim, a história não é algo que você faz jogando conversa no WhatsApp. Então, assim, não é que você não possa ter outras análises, você precisa ter muito critério, cuidado, responsabilidade, compromisso. Isso tudo é seriedade. A gente, quando vai construir uma edificação, não consulta, não faz um planejamento, projeto com o arquiteto, não tem um projeto da engenharia. Por que quando a gente vai fazer história, não tem um historiador, né, que está fazendo o seu trabalho, o seu ofício? O que a gente não ouve? A gente escuta o médico quando ele dá receita, mas a gente não lê o livro que o historiador escreve. O artigo que ele escreveu teve um trabalho, pesquisas muitas vezes realizadas por meses, por anos,
e a gente descarta porque muita gente diz que a interpretação de um historiador equivale à interpretação do senso comum. Equivale. Né? É possível pensar nisso, de que a análise feita por um historiador sério, comprometido, responsável, por ofício, equivale ao que muitos chamam de narrativa? Não. Então, se você pensa contrário, presta atenção no que eu vou te dizer. Mas assim, não equivale. Né? Ou seja, o trabalho realizado por uma pesquisa de um historiador de ofício, né, por meses, por anos, com fontes, com todo o rigor teórico, conceitual, metodológico, não pode ser chamado uma simples narrativa, como muitos querem fazer crer. Então, assim, aqui não é o lugar para isso. Quero mostrar justamente o contrário. E aí, vale lembrar algumas coisas. O próprio Carlos Drummond de Andrade, né, já numa poesia, dizia o seguinte: historiador, veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos. As condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaças, ilusões jamais confirmadas nem desfeitas. Veio para contar o que não faz jus a ser glorificado, se deposita grânulo no poço vazio da memória. É importuno, sabe-se importuno e insiste, rancoroso, fiel. Carlos Drummond de Andrade. Então esse é o nosso papel. Muitas vezes, o Peter Buck diz isso, né? O historiador ele tem por ofício lembrar aquilo que muitas vezes a sociedade quer esquecer. Então, assim, primeiro é entender assim, conhecimento e verdade. Não necessariamente toda informação é conhecimento e não necessariamente toda informação é verdade. E nem todo conhecimento exatamente pode ser, sempre tem a questão da tradição, ela nem todo é científico, mas entende que existem algumas nuances aí. Mas o fundamental é que existe muita informação, hoje a gente chama de fake news, mas isso todo o tempo que isso é mentira mesmo. Né? Então, é preciso ter um certo cuidado. E claro, nas análises de interpretação, existem várias escolas. Aqui não vai dar para a gente esgotar, só quero chamar a atenção de que existem correntes de interpretação da relação entre conhecimento e verdade, que é o realismo e o idealismo, e aí basicamente você tem de um lado Marx, né, e a questão da dialética e o materialismo dialético, o materialismo histórico, e aí você tem a versão de Immanuel Kant, né, a questão do idealismo, como referências. Não vai dar para trabalhar muito aqui, mas eu quero chamar a atenção, e aí assim, existem várias características que são de fato muito importantes para a gente trabalhar. O conhecimento que leva à verdade científica, e aí portanto pensando na questão da história, tem uma questão lógica, racional, que é o conhecimento real, concreto, sistemático, contingente, é falível, é verificável, entendeu? Ele portanto, sempre passado aí por diferentes elementos que são de provas. Tanto do lado do realismo e idealismo, do ponto de vista acadêmico, eles têm esses elementos que podem ser considerados comuns. Mas não são dogmáticos, nunca, porque você tem sempre a probabilidade, você tem sempre o questionamento, tem sempre espaço para a crítica. Né? E aliás, isso está dentro, não é nem Marx, você está com Kant, né? E aí o ceticismo e tal, o criticismo, mas enfim, e aí tem a ver com o que eu vou falar, né? Especialmente, né? Tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente fala em verdade, a gente está pensando assim como algo dogmático, não necessariamente, mas também não pode ter um excesso de relativismo. Tá? Anotem o que eu estou dizendo. Esse excesso de relativismo, subjetivismo, também acaba levando a uma generalização que muitas vezes equipara o trabalho do historiador, a seriedade que nós temos, o compromisso, com qualquer outra narrativa, com qualquer outra interpretação que não tem fundamento, que não tem, de fato, esse amparo na pesquisa. Então é preciso ter um certo cuidado com esse subjetivismo, com o relativismo. Então, basicamente, a gente tem aqui, né, com Foucault também, falei rápido, perdão, acabei pulando. Uma referência fundamental para pensar é o Adam Schaff também, eu falei do Mark Bloch,
quero ser o Adam Schaft, né, História e Verdade, e também ao Michel Foucault. Né? Então, quem quiser conhecer, vai atrás desses autores, vai lá atrás do Marx, né? Especialmente nas críticas ao Feuerbach, vai também atrás do Adam Schaft, vai ler lá o História e Verdade, e o Michel Foucault com meu Deus do céu, deu branco agora, As Palavras e as Coisas, tá? Do Michel Foucault, tá? E ainda tem um livro que eu acho que é fenomenal, né? Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã, meu irmão, o nascimento da clínica, a história da loucura, Vigiar e Punir, enfim. Mas A Palavra e as Coisas é um elemento central. Então, assim, eles são meio que complementares, porque eles ajudam a pensar, né, a forma com que se configura a verdade na sociedade capitalista, porque a gente também não está falando apenas do passado de forma abstrata, estamos falando de um tempo histórico, estamos falando de um momento de uma determinada sociedade. Eu não quero me alongar, quero provocar essa discussão, quero que você busque essas leituras. Então, assim, procura saber um pouco mais desses pontos que eu estou elencando aqui, dessas informações. E aí, claro, a gente tem muita relação também sobre essa verdade do ponto de vista de uma existência concreta, e aí, claro, como método de investigação, o idealismo vai trabalhar com consciência, existência, né? Já o materialismo dialético, o materialismo histórico, vai trabalhar o conceito central de trabalho, né? Realidade concreta. A existência se dá a partir da praxis, portanto, de uma realidade concreta, um real pensado, né? A partir de contrários, de uma relação dialética, né? E aí o elemento central é trabalho e, claro, classes sociais e luta de classes, né? Então, enfim, são muitas as questões para a gente colocar aqui, mas eu queria pontuar e finalizar com algumas outras, né? Primeiro, né, quando a gente pensa hoje verdade histórica, né, mito ou realidade, né, esses relativismos, negacionismos, né, a gente tem que pensar primeiro, toda interpretação é passível de questionamento. Sim, mas é um questionamento com bases concretas, com bases que sejam também a partir de análise de fontes confiáveis. A realidade passada é inalcançável e inatingível, ela não existirá de novo, dela podem apenas sobrar os fragmentos que montam o pontilhado sério com que trabalhar o historiador. Não é bem assim. A gente sabe hoje que tem elementos que a gente pode, né, reconstituir, não na sua totalidade, mas nem hoje eu consigo ter a totalidade histórica daquilo que está acontecendo nesse momento, o tempo presente, né, que dirá do passado, enfim. Mas a gente pode buscar reconstituir a partir dessas fontes históricas aquilo que é uma parte, pelo menos. Até porque o historiador, ele trabalha não com a verdade, mas sobre fragmentos de uma realidade que não existe mais, né? Mas é questionável, falseável, mas ao mesmo tempo tem um princípio científico, né? Então, portanto, é possível ter, né, uma verdade histórica, e não simplesmente narrativas equivalentes ou interpretações subjetivas e infundadas, né? E, portanto, não é que não existe uma verdade histórica, mas não necessariamente uma verdade dogmática, né, sobre um fato histórico. Então, é essa a questão central, né? E aí isso está colocado no clássico, como eu falei, do próprio Adam Schaft, em História e Verdade, né? Então, acho que é bom, importante recuperar essa relação, esses autores, né, com o Michel Bachelard também na epistemologia, né? E aí, eu quero finalizar com uma coisa lá atrás. Eu falei do início com o Carlos Drummond, e aí o Cícero já dizia, né, o primeiro dever do historiador, e não era bem o termo, não é trair a verdade, né, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidades ou rancores, mas fundamentalmente, né, a ideia isso vem lá com Tucídides também, né, de narrar, e aí a ideia da narrativa, né, o fato histórico, ou seja, a verdade do que está acontecendo ou do que aconteceu. Essa é uma questão que a gente pode discutir, talvez em outro momento, se é possível ter essa totalidade histórica ou não, ou essa narrativa fiel, imparcial. Particularmente eu acho que não, mas é bom deixar claro qual é o ponto de partida que você tem, qual é a perspectiva que você está adotando e qual lado, eventualmente, você pode estar escolhendo.
Tem muita gente que diz que está numa imparcialidade, uma neutralidade científica, quando na verdade está ao lado da classe dominante, dos poderosos, daqueles que detêm o poder. Pensa a respeito. A experiência histórica não vale para os pequenos burgueses que não conhecem história. A ilusão é o alimento mais tenaz da consciência coletiva. A história ensina, mas não tem alunos. Antônio Gramsci. O que será que esse nosso marxista italiano estava querendo dizer? Né? Então, começa a pensar, né? Porque muitas vezes as pessoas simplesmente são ignorantes porque não querem buscar um conhecimento, uma leitura, né? Não tiveram esse acesso, mas é fundamental. E aí eu vou finalizar com uma frase do nosso grande historiador marxista inglês, Eric Hobsbawm. Recomendo muito, leiam tudo de Hobsbawm. Ele diz o seguinte: é vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente, as ocultas. Ou não. Então, brincadeiras à parte, ficam aqui alguns pitacos, algumas questões que estão aqui colocando e provocando sobre história e verdade. Eu sou Gelson Rosentino de Almeida, professor de História. Até a próxima.